eu vou-me, depois eu volto. Eu vou aqui com a doutora Ivone Zegre, nossa advogada de plantão. Muita pergunta, doutora Ivone? Muita pergunta. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Doutora Ivone, hoje vamos falar um pouquinho sobre aquele caso, inclusive, da novela que está aí, de que uma pessoa descobriu-se, então, no testamento, né? Mudança de testamento no meio do caminho. Sim. E aí até está acelerando para que, no caso, a pessoa morra de uma vez para eu ficar com a herança, que é o caso lá da novela. Faz umas 2 semanas que eu não assisto, mas eu estou meio perdida nessa parte. Mas aí, enfim, me passaram tudo direitinho e tal. Lá o Tarcísio Meira, o personagem dele, tem um testamento, X pessoas beneficiadas, e descobriu-se um filho fora do casamento da pessoa beneficiada. E esse está meio que querendo até acelerar a morte desse tio. Nesse caso, vamos fazer de conta que é real e que acontece. A pessoa morre, eu provoco a morte da pessoa. Os outros parentes podem denunciar e dizer assim, não, mas você provocou a morte dele, você tem que estar fora do testamento. Pode. Pode? Pode sim. Isso nós chamamos, na realidade, isso é indignidade. É uma coisa, bota indigno nisso, né? Mas pode acontecer de este que veio a falecer antes disso, já sofreu algum problema. Alguma tentativa, ou por parte dessa pessoa, ou alguma tentativa de morte em relação aos filhos, à esposa, à companheira, alguém da família, ele pode também até fazer o seguinte, pode obter a deserdação. Deserdação. A deserdação você faz através do testamento. A indignidade não, é um processo judicial que você vai apontar, olha, esta pessoa que não precisa ser herdeiro necessário, filhos, netos, pode ser indigna de receber, então eu quero uma decisão judicial que ateste que essa pessoa não receberá nada do que eu tenha porque ele foi indigno. Então você tem 2 opções, você pode fazer ou via testamento, que é a deserdação, mas na deserdação tem um detalhe. Quando se abre o testamento, os outros herdeiros, que são herdeiros necessários, devem confirmar que esta pessoa que foi deserdada pelo autor da herança realmente fez ou deixou de fazer aqueles atos. Se isso não for comprovado, se os herdeiros, outros, não comprovarem que essa pessoa realmente merece a deserdação, essa pessoa que foi deserdada muitas vezes pode não sofrer esse tipo de problema e pode receber herança. Então, é alguma coisa bastante intrincada que tem que tomar bastante cuidado. E quando uma novela, por exemplo, como essa, aborda esse assunto, a gente já tem abordado várias vezes aqui e as pessoas também têm me abordado com relação ao testamento e dizem assim, sabe, Olga, eu comecei a pensar, depois comecei a ouvir vocês lá, você, a doutora Ivone Zegre, no programa, em fazer realmente um documento. Então, quando a gente tem um personagem, como o Tarcísio Meira, aliás, maravilhoso ele, né? Maravilhoso. Ai, que coisa Esse homem é realmente é um patrimônio que a gente tem, né? Patrimônio da televisão, da TV brasileira. E aí, quando o personagem dele traz isso, né? Como realmente uma coisa real, as pessoas começam realmente a discutir. Poxa, mas será que não tem alguém? Aliás, tem a imagem dele ali, ó. Ele até foi jogar tênis, nem podia se esforçar tanto, porque ele é cardíaco, né? E aí tal, sofreu um infarte? O outro quer mais é que ele morra de uma vez para botar a mão no dinheiro. Mas o que nós sabemos é que o herdeiro que ele teria, porque ele não tem filhos, então olha lá, olha o detalhe. Ele não tem filhos. É o sobrinho herdeiro. O sobrinho é herdeiro. Mas por que o sobrinho é o herdeiro? Porque ele não tem herdeiros necessários. Ele não tem filhos, não tem netos, não tem pais vivos. Então, na realidade, se ele não fizer um testamento, deixando para quem ele quiser, ou um funcionário, um amigo, uma pessoa, todos os bens do caso irão para o sobrinho. Verdade. Agora é o seguinte, quando a gente começa a falar sobre o assunto, as pessoas começam a buscar mais informação. Então, tem gente que me aborda e fala assim, Olga, se eu deixasse um papel escrito com as minhas vontades, se eu deixar num caderninho lá anotado, numa agenda, o quê? Isso vai valer? Ou só se tiver um registro de cartório, for feito com um advogado? Porque as pessoas começam a se questionar, Claro, né? e está muito certo. Eu acho que esse questionamento é fundamental. Se você escrever num papel, mesmo que o outro tenha visto, se você faz no seu caderninho, no seu telefone, você põe na agenda, isso não serve. Não vale. Não tem absolutamente validade nenhuma.
O que eu sugiro, oriento você a fazer, se quiser, você pode fazer um testamento particular. Esse você pode fazer até de próprio punho, mas você precisa ter, com certeza, 5 testemunhas. Normalmente pede-se de 3 a 5, mas você imagina que com o falecimento, 3 testemunhas, uma faleceu, a outra não se encontra, a outra ninguém sabe quem é. O que vai acontecer com o seu testamento particular? Não vai ter, provavelmente ele pode não ter eficácia. Então, normalmente, os advogados sugerem, e eu acho que você deve fazer, sim, um testamento no cartório de notas, onde você vai acompanhado de advogado, porque ele vai te orientar exatamente o que você precisa fazer, para que você não tenha uma disposição de vontade e depois você ter ela questionada. Então, faça um testamento público, que ele, então, ele é absolutamente fiel para exatamente o que você determina. 2 testemunhas você precisa ter e, o mais importante, a qualquer momento você pode modificar, como, pelo que eu soube, é o caso da novela. O ator, o Tarcísio Meira, ele pretende modificar esse testamento porque ele viu, parece que agora tem um sobrinho neto, etc. Então ele quer fazer o sobrinho neto constar desse testamento. Pode, a qualquer momento. E uma parte muito importante, Olga, que as pessoas se perguntam, mas custa muito caro? Então a resposta vai lá. Um testamento feito no cartório não custa caro, não. Às vezes eu digo que sai muito mais barato do que você pagar até um IPVA de um carro popular, tá? Então, só para você ter uma ordem de grandeza. Não é caro, vale a pena, porque é você deixando o que você tem. Ok. Tem gente que fala assim, olha, aquela chaleira, não, eu quero que fique com aquele filho. Então escreve lá no papel, aí você sabe que não vai ter perigo disso. Mas lembrando que precisa de testemunhas. Testemunha. Tá? Bom, vamos lá. Tem gente aqui que não quer se identificar e você não precisa se identificar para fazer perguntas aqui para a doutora Ivone. Pode mandar o seu e-mail para o manhagazeta@tvgazeta.com.br que a gente responde, tá? Ela diz que tem um filho de 10 anos de um relacionamento de 6 anos que ela teve. A pessoa foi embora para outra cidade. Ela diz que teve um problema sério de saúde e financeiro durante 3 anos e meio. Não... É um homem. Não paguei pensão, mas mandei carta e não obtive resposta desde outubro de 2010. Estou regularizando a situação e tentando entrar em contato com meu filho, porém eu não consigo, porque a mãe dele mudou de casa e não me deu o novo endereço. Não sei onde que ela está. O que eu posso fazer, doutora, para resolver a minha questão? E poder visitar o meu filho, já que eu tenho medo, tenho receio, inclusive, de ser preso. Afinal de contas, né? Todo mundo sabe que falta de pagamento de pensão da cadeia. Ou fiquei esse tempo todo sem pagar pensão. Ele está mais ou menos há 3 anos sem pagar pensão. Puxa vida, isso é muito ruim. Isso é muito triste. Você que precisa receber a pensão e você que necessita fazer esse pagamento de pensão, por favor, é uma coisa muito importante. Lembre-se, alimentos são feitos para o dia. Normalmente, realmente, é a única forma de prisão civil que existe na nossa legislação, é quando alguém não paga a pensão alimentícia. O seu caso, você que não paga há tanto tempo, isso é muito grave. A sua ex-esposa, seu ex-relacionamento, não quer, por conta provavelmente disso, não quer que você veja o filho. Isso também é algum outro lado extremamente negativo. Você necessita reingressar no judiciário, pedir para que você possa ter acesso novamente ao seu filho, para que você possa visitá-lo, que você possa vê-lo. Isso você pode fazer mesmo que você não saiba o endereço. Por isso que existe diário oficial, existe imprensa oficial, que essa informação será levada adiante. Mas como ele não sabe onde ela está, como é que ele vai encontrar essa mulher? Mas por isso que eu estou dizendo, a imprensa oficial, através do judiciário, dá-se a notícia pela imprensa oficial. Exatamente. Aí ele tem a prova de que foi publicado que ele estava à procura dela. Exatamente. Okay. Com certeza vai encontrar. E, por favor, regularize a sua situação, porque quem precisa de alimentos é o menor, não é fácil. É uma situação muito difícil. Se um casal que mora junto, em caso de falecimento do marido, a mulher que não é casada
Só Sim. vivem junto. Tem metade, tem direito a metade da pensão, ele ainda é casado no papel com a outra. Tá. Nesses casos, quando há ainda um casamento anterior, não houve a separação, há uma separação de fato, mas não houve já um divórcio atualmente, nem uma separação judicial, como nós temos anteriormente, hoje você tem direto divórcio. Quando há o falecimento, se você está numa união estável, primeiro, você vai precisar comprovar a união estável até para obter uma parte, provavelmente, dessa pensão. E mais parte ou outros bens que vocês tenham adquirido na constância da união. Então, antes de mais nada, lembre-se, eu sempre recomendo, faça no cartório, faça uma escritura de união estável, de declaração de união estável, para facilitar a sua vida. Isso facilita quando você for ao judiciário, recorrer e pedir pensão e outros bens. A Cláudia de Cabo Frio está perguntando o seguinte: como fazer um inventário deixando um apartamento de herança, são 3 irmãos, mas com usufruto para a mãe, usufruto para um apenas dos irmãos. Isto, todos concordaram com essa decisão e é um pedido, inclusive, da mãe. Então, a mãe tem um imóvel. Isto. E ela quer que fique já na divisão. Decidido que todos terão direito, mas somente um terá direito ao usufruto. Isso pode ser feito em vida, é um pedido da sua mãe, provavelmente é um imóvel que ela tem, e ela já quer fazer uma doação, ela pode fazer isso, chama-se adiantamento de legítimos, ela faz, já designa quem são os herdeiros, que são vocês os filhos, e já se coloca na escritura que um deles será o usufrutuário. O que quer dizer? Este imóvel vocês não poderão nunca mais vender, a não ser que o usufrutuário abra a mão do usufruto para que se possa vender. Caso contrário, somente quando o usufrutuário falecer, este imóvel estará à vontade, no sentido de dividir com todos que têm a propriedade. Vamos lá, é a Su que está perguntando. Gostaria de saber sobre a minha situação de aposentadoria. Aposentadoria do meu companheiro. Tem um contrato de união estável há 11 anos, caso ele venha a falecer antes de mim. Ele é aposentado pelo Estado, foi agente penitenciário. Ouvi dizer que esse tipo de pensão o Estado não reconhece. Já é? É isso? Aposentadoria, na realidade, é um assunto da Previdência Social ou previdenciário e, às vezes, é muito específico, não saberia responder. Vamos continuar só aqui. Ele é aposentado, tá, pelo Estado, tá. Ouvi dizer que esse tipo de pensão tá. Já que não somos casados no modo tradicional, diz ela. Se puder me esclarecer, eu fico muito grata. E te parabeniza, inclusive, a nós, pelo programa, é a Su. Então, onde é que a Su pode buscar essa informação? Su, na realidade, essa informação você pode obter no próprio organismo que detém essa... No caso do Estado, ele é um agente do Estado? O agente do Estado, normalmente, o Estado tem alguma ligação com a Previdência de uma forma geral. Obviamente, existem regras próprias de cada entidade, mas eu acho que vale a pena você verificar e como você tem esse reconhecimento de união estável, muito provavelmente você terá direito, no falecimento, à pensão. Ok. Mais uma amiga aqui, não quer ser divulgado, nome e tal, fala que gosta muito do seu trabalho aqui, te parabeniza. Que bom. Isso fica super acessível ao público e a nossa intenção sempre é falar de um jeito que a gente possa ajudar vocês a resolverem os problemas, né? Pode mandar a sua pergunta aqui para o manhãgazeta@tvgazeta.com.br, tá? Também ela não quer ser identificada. Casei-me em regime de comunhão universal de bens há 10 anos. Estamos separados há 7. Mas ainda não oficializamos nada. E ele sempre cumpriu com as despesas de casa até hoje. Durante o período que estamos separados, meu ex-cônjuge adquiriu, entre outras coisas, um apartamento onde ele mora hoje e também um comércio. Eu gostaria de saber se eu tenho direito à metade desses bens, esses bens que ele adquiriu durante esse tempo que estamos separados. Se eu seria obrigada a sair da casa, por exemplo, onde eu moro, com o nosso único filho. E a pensão alimentícia, já que eu não exerço minha profissão desde a época em que me casei? Bom, muitas informações, mas vamos ser objetivos. Se você se separou, normalmente você pode estar numa separação de fato. Quando nós, advogados, instruímos os clientes a fazerem o quê? Quando há uma separação, para que você já possa ter direitos e exercê-los,
Se você entra com uma separação de corpos, a partir do momento, por exemplo, que você entra com uma separação de corpos, a partir desse momento você já tem definido o que você terá de bens. Tudo que for adquirido posteriormente, muito provavelmente você não teria direito. Então veja, nesse seu caso, se não houve uma separação de corpos, você está separada de fato, não houve divórcio, provavelmente o que ele adquiriu posteriormente a essa separação, se ele comprovar que foi posterior à sua separação, você não terá direito a nada. Se, ao contrário, você comprovar que você sim estava com ele ainda, enquanto ele fez essa aquisição... Mas aqui, Ivone, ela está dizendo, ele adquiriu tudo isso durante esses 7 anos que eles estão separados. Então, por isso que eu estou confirmando. Se ele comprovar, claro, isso tudo é prova. Mas eu volto a insistir. Esse é o caso dessa nossa amiga, que infelizmente não está se identificando, nós não sabemos quem é, mas eu já estou dando um panorama um pouco mais geral para dizer que, se ele provar realmente que esses 7 anos se passaram, ele comprou sem evidentemente, ela estando em companhia dele, ele prova então ela não tem direito. Se, ao contrário, ela prova que antes dessa aquisição ela estava com ele, ajudou a comprar a forma, você realmente vai ter que fazer uma prova em juízo para poder obter direitos, caso contrário, você não terá direito. Muito bem. Aqui uma amiga pedindo para chamar de Duda. Duda? Isso é muito importante, viu? Será que vai dar tempo? Eu gostaria, porque esse aqui é urgente? É que tem tanta coisa, gente, aqui, que a gente não sabe, a gente sabe, vai também pela ordem de chegada, porque... Vamos lá. Será que pode falar o nome dele? Pode. Você já leu? Pode, o Luiz Henrique Cardoso. Ele diz que está divorciado há 5 anos, foi dispensado do pagamento de pensão alimentícia com direito a visitas quinzenais nos segundos e quartos finais de semana. Por sua vez, minha esposa exige que eu dê dinheiro das crianças e, como eu tenho certas dificuldades financeiras, como se fosse um castigo, eu estou sendo impedido de visitá-los. Bom, como eu devo proceder para que seja solucionado de uma forma amigável e eu tenha esses meus direitos restituídos? Crianças, o mais velho tem 18, depois o outro de 14 e o outro de 12. A outra observação, ela mudou de residência e eu não tenho como entrar em contato com os meus filhos, mas nem pela internet, nem por telefone. Que horror isso tudo, né? Somente uma vez, meu filho mais velho estava no MSN e quando eu comecei a falar com ele, percebi que ele foi induzido a sair da sala imediatamente e eu não consegui mais entrar em contato. Sinto muita falta dos meus filhos e saudade. Onde eu posso procurar ajuda, sendo que minhas condições financeiras não me permitem constituir um advogado e nem honrar com os honorários? A Defensoria Pública pode me ajudar de alguma forma? Por favor, me ajude e agradeço antecipadamente. Luiz Henrique Cardoso. Luiz Henrique, deixa eu te contar. Claro, a Defensoria Pública está aí para ajudar você que não tem condições de pagar advogados, de pagar as custas processuais. Agora, uma coisa me chama a atenção. Você, com 3 filhos menores, mesmo tendo agora um de 18 anos, mas na época da separação você tinha filhos menores. Estranho você ter sido dispensado do pagamento de alimentos, porque com 3 filhos menores, eu imagino que sua esposa, ex-esposa, não tenha condições de dar conta sozinha. E me parece que, por conta disso, ela está restringindo as visitas, ou até que você converse com eles, é uma forma de tentar até realmente fazer com que você tenha remorso e etc. Agora, veja bem, antes de mais nada, para todos, mães e pais, isso não se faz em relação aos filhos. Não adianta, com pensão, sem pensão, eu sei que é muito difícil, mas eu vou lembrar uma coisa muito pior. Para o futuro, os filhos que não têm contato com o pai ou com a mãe, dependendo do caso, é uma coisa muito triste, é uma coisa muito séria e vai deixar sequelas para o resto da vida. Então, me parece que vale a pena você, Luiz, que entrou em contato conosco, procure uma defensoria pública em relação ao seu caso na sua cidade, o mais próximo de você. Tente, sim, ingressar com uma ação dizendo: me predisponho a fazer o que for
para poder ajudar meus filhos. É uma questão de humanidade. Claro. É desumano uma mãe ou um pai fazer isso, né? Exato. É desumano. E você tentar, através de uma possibilidade pequena que seja, você mostrar que você tem boa intenção, ajudar os seus filhos e você aí fazer uma regulamentação de visitas. Doutora Ivone Zeger, Herança, Perguntas e Respostas, Família, Perguntas e Respostas, 2 bons livros que a gente sempre recomenda, porque aqui você encontra numa linguagem simples. Também tem um site, né, Ivone? www.ivonezeger.com.br. E eu quero agradecer carinhosamente o e-mail do Alessandro Lima, pelas palavras elogiosas a você, a mim. Obrigada pelo carinho. E olha só, quando eu digo bom dia para as pessoas bem cedinho, né? Ele está chegando agora para descansar, está chegando do trabalho e falou assim que é muito agradável. Então, dá uma lidinha aí no carinho dele. E a doutora Ivone volta. Olha aqui, tem mais. Fica para a próxima, tá? Me perdoem, mas a gente responde tudo. Fica calmo lá, tá? Obrigada por ter vindo, tá, Muito obrigada a vocês. Obrigada. Pode ir mandando as suas dúvidas sempre pra gente, pro manhãgazeta@tvgazeta.com.br.